Oi, esse é o canal Conservador RJ, eu sou Leandro Costa. Se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha, marca o sininho para ser avisado de qualquer futuro vídeo. No primeiro momento, vou comentar sobre o evento que teve de apoio à criação do Partido Aliança, que eu já tenho aqui me manifestado a favor. É o primeiro partido de direita conservadora, até porque é o único que traz isso, né, na ideia central do partido. Partido que tenta se desvencilhar daquela velha política. Como a gente tem observado, a maioria dos partidos anteriores aliados entre si ou são o mesmo partido com legendas diferentes. Agora surgiu até mais um novo partido aí da esquerda radical, que não é nada diferente dos que já estão aí, PT, PSOL, PSTU, PCO, são vários nomes distintos para a mesma coisa, mesma proposta. Agora o PCdoB mudando de nome aí para mascarar, né, a ideologia nefasta que ele defende. E esse é um tema importante, porque uma das principais questões do Partido Aliança pelo Brasil é que, como partido conservador de direita, ele vai buscar aí enfrentar a ideia, né, da esquerda mais radical, socialista principalmente, dentro do campo político. E tem que ter seus representantes, não adianta ser diferente. O evento foi um sucesso, pelo menos aqui assim, o do Rio que eu fui, foi um sucesso cheio, eu acredito que nas outras cidades também. Eu tive a oportunidade de falar com o deputado Daniel Silveira, perguntei sobre a questão do conservadorismo no Rio de Janeiro, enfim, lá na região dele. A recepção que o deputado Hélio Lopes teve também foi muito calorosa. Fica o recado para quem chama a direita de racista, né? Quem esteve no evento viu como ele foi recebido. E aí está mais do que desmentido qualquer tese nesse sentido. Porque nem para falar com o deputado era possível num momento ali, chegar perto era difícil, porque era muita gente querendo falar com ele. O deputado foi muito bem recebido aqui no Rio de Janeiro, onde ele é o deputado mais bem votado. Agora, mudando para a questão do conservadorismo. O conservadorismo é um movimento que tem, eu não diria nem crescido, ele tem se reerguido, né, no Brasil, e graças aos pensamentos, né, divulgação do pensamento do Olavo de Carvalho, não tem como negar isso, ao trabalho de canais como Brasil Paralelo, Terça Livre, enfim, aqui no Rio agora a gente tem Vista Pátria, e politicamente do Bolsonaro e de seus apoiadores diretos. Mas eu quero trazer aqui a questão para o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil. Hoje é uma tese que não é minha, tá? Eu vou pesquisar para ver se eu coloco aqui o nome do autor lá na descrição do vídeo. A tese não é minha, mas há uma tese que, claro, a capital sempre foi, né, antes, na época do Império, na época da colônia, nós tivemos aí Salvador, na época, antes, né, do Império, já tinha sido transferido para o Rio de Janeiro, então Salvador não chegou a ser a capital do Brasil como um país. Salvador foi a capital da colônia Brasil. A capital mesmo, o centro político, cultural, era Lisboa. E o Rio de Janeiro se torna um centro político, consequentemente cultural, na época, né, da vinda da família real para o Brasil, inclusive se tornando o centro político até de Portugal. Mais tarde se torna a capital do Império. E até hoje guarda muito dessa ideia de capital. Aqui se iniciam muitos movimentos. Não estou aqui desmerecendo outras cidades, muito pelo contrário, São Paulo é extremamente importante, mas a gente sabe que culturalmente o Rio de Janeiro tem uma importância ímpar. São Paulo eu considero a capital financeira. Vou fazer aqui um paralelo aos Estados Unidos, é a nossa Nova York, né? E Brasília hoje, capital administrativa, seria o Washington aqui do Brasil, e o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é a nossa Los Angeles, é a nossa Califórnia, né? A nossa Los Angeles, onde, eu vou trazer aqui para a cidade, mas pode trazer para o estado Califórnia também. Então é onde é feita a maior produção cultural do país. E por isso o Rio de Janeiro é tão complicado, se torna um local tão complicado. Um local que a violência explode, onde a cultura
do crime organizado está cada vez mais em evidência, onde o trabalho do conservadorismo talvez seja um dos mais difíceis, mas também seja um dos mais importantes. Ou seja, onde virar esse jogo talvez não tenha uma comparação, ou comparando assim a uma guerra, seja aquele ponto decisivo. Vencer essa batalha talvez seja o passo mais importante da guerra, já que a guerra é hoje norteada pela parte cultural. É a produção cultural, a produção acadêmica. Acadêmica, o Rio de Janeiro também é extremamente importante, aí junto São Paulo, entre outros estados, mas tem essa importância. E a gente vai tendo efeito, que até o deputado Daniel Silveira colocou muito bem, a expressão vitrine, que para o bem ou para o mal você tem uma vitrine. E quando você começa um movimento bom ou ruim no Rio de Janeiro, ele tende a se propagar para todo o Brasil, ele se espalha com maior velocidade no Brasil. Hoje a gente vê que coisas como o baile funk, a gente tem um exemplo aí daquele caso lá de Paraisópolis, mas quantas vezes isso já é uma questão comum no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro já é tomado por baile funk, onde há uma dificuldade até da polícia operar, uma dificuldade aí para interromper esses bailes, e a gente sabe que na grande maioria podem falar que é cultura, mas é a chamada subcultura ou contracultura, podem dizer o que for, mas entendamos, naquela cultura ali a única coisa que vai ser propagada vai ser o heroísmo, né, vamos dizer assim, do próprio crime organizado. Estou falando aquele baile funk criminalizado, né? Não estou falando o funk tocado em outro lugar, embora eu acho que uma coisa acaba levando a outra. Eu tenho essa minha visão, isso é particular meu, mas o baile funk dentro de uma comunidade dominada pelo crime organizado, ele se torna nada mais nada menos do que um festival do crime organizado. E ele hoje se espalha pelo Brasil inteiro, como N outros problemas que nasceram no Rio e seguiram aí para o resto do Brasil. Assim como as próprias facções, por mais que a maior de todas hoje esteja em São Paulo, pelos próprios dados fornecidos aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Rio de Janeiro que elas são mais tradicionais. As facções criminosas do Rio de Janeiro têm mais tradição. E por isso mesmo, elas têm que ser combatidas com extremo rigor. Aqui a coisa funciona de uma forma extremamente complicada. O meu recado, vamos dizer assim, para o movimento conservador, embora eu não estou falando do movimento, especificamente o movimento conservador, que também é um grupo muito bom, mas eu digo assim, para todos os conservadores, precisamos focar na guerra cultural. Daí a importância do trabalho do ministro da Educação. E daí agora, recente, né, entraram com um pedido de impeachment contra o ministro da Educação. Eu li parte, né, que foi compartilhado pelo jornal de grande circulação e, sinceramente, demonstra que o desespero diante do trabalho que ele tem feito. A única coisa que eu consegui entender dali, e eu estou falando porque é uma petição e eles se pegam em uma, vamos dizer assim, né, uma comissão que já foi criada para esse fim, para apontar alguma falha forçosa, e eles se pegam em até tweets, onde na verdade o ministro responde a provocação, aquela famosa retorção imediata da injúria, e eles se apegam àquilo para pedir o impeachment do ministro da Educação. Porque é o desespero. Ele está fazendo um trabalho muito forte e num campo que eles sabem que é onde eles dominam. Ali é um solo que eles já plantaram tudo. Ele está num combate onde cada passo que ele dá, ele pisa no terreno construído pelo inimigo. E eu não digo no terreno inimigo, porque eu entendo que o ministro, vou dar um exemplo aqui, do ministro da Segurança Pública, né, o ministro Sérgio Moro, de Justiça e Segurança Pública, ele está numa guerra desproporcional. Ele está de frente para uma pasta desproporcional. Enfrentar o crime hoje no Brasil é estar no território do inimigo. Infelizmente, é complicado. Ele está ali enfrentando em uma guerra assimétrica. Porém, o trabalho do ministro da Educação não é nem uma guerra assimétrica, é uma guerra assimétrica cujo solo foi preparado pelo inimigo, que as fundações são todas construídas por ele, as paredes construídas por ele, e a regra que você tem que usar, inclusive as armas que você tem que usar, são determinadas pelo teu inimigo.
É como se você entrasse numa guerra onde ele escolhe quais armas você pode usar, embora ele não use as mesmas, ele usa a arma que ele quer, ele escolhe quais os passos que você pode dar. E o ministro tem feito um excelente trabalho, ele tem desafiado e se saído muito bem nesse sentido. Por isso mesmo, eles chegaram ao, vamos dizer assim, ao cúmulo do desespero, né, de tentar pedir o impeachment do ministro da Educação. Por mais que ele tenha feito um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho, espero que continue lá onde está. E quanto o meu último recado aqui é para quem ainda não apoiou o Partido Aliança pelo Brasil, vamos apoiar, porque a esquerda está desesperada para que não tenha um partido de direita com disposição para enfrentá-los. Porque quem se diz de direita aí já mostrou que não tem disposição. Quem se intitula, a grande maioria já não tem nem coragem de se colocar contra a esquerda, mas quem se diz de direita já mostrou que não tem disposição para enfrentar a esquerda, nem o chamado centrão, que só serve à esquerda, assim como todo parasita, né? Serve aquele que ele vê mais oportunidade de sugar o sangue da população, né? Não é da esquerda. E como surge realmente uma força contrária nesse sentido, eu acho que nós precisamos apoiar sim, e precisamos fazer com que esse partido dê certo para tentar disputar ainda a eleição municipal. E até para aquele cara que não é tão, vamos dizer assim, aquele cara que não é tão fã do Bolsonaro, que acha que o partido não é o ideal, dá pelo menos a chance de você ter um outro lado, de você não se submeter a uma falsa democracia onde você tem um lado fingindo que disputa com ele mesmo. Deixa pelo menos surgir um partido ao qual realmente as pessoas se opõem. É o primeiro partido que cria dificuldades para que ele seja criado, onde tem campanha, onde tem gente torcendo contra. Todos os outros são criados assim, vamos dizer assim, no fundo de quintal, as assinaturas são colhidas com a maior tranquilidade do mundo, sem a menor necessidade de tanta burocracia. Mas mesmo com burocracia, mesmo sem ter assinatura eletrônica, mesmo tendo uma dificuldade, mesmo às vezes tendo as pessoas torcendo o nariz, é o primeiro partido que isso acontece, e é por isso mesmo que ele é tão importante, porque ele agora simboliza realmente um outro lado nessa dita democracia que a gente até hoje não pôde experimentar. A gente não pôde experimentar uma democracia justamente porque a gente o Brasil tem vários partidos que são a mesma coisa, seja os chamados do centrão, seja o social-democrata, que já engoliu esse centrão, seja os partidos de esquerda mais radical, que são os socialistas. Só existem praticamente isso no Brasil. E, na verdade, só existe isso no Brasil. Não tem opção. Vai mudar a legenda, você vai estar votando nas mesmas coisas. Você vota nas mesmas coisas porque, ora, o deputado que está em um partido está no outro e ele está defendendo as mesmas pautas, e esses partidos não têm a menor identidade. O PSOL é o PT de peruca, o PCO é o PT mais agressivo, e o PT não deixa de ser o PDT que diz que trabalha de sindicato, que também o PDT já era, e não deixa de ser PTB, não deixa de ser PCdoB. No fundo, todos são Partido Comunista do Brasil. Porque se um dia o Brasil se tornasse realmente um país comunista, como todo país comunista, próximo vídeo eu vou falar sobre isso, seria um país com um partido só. Porque o comunista sabe que ele é tão ruim que ele não deixa ter um outro partido comunista quando ele toma conta do poder. Ou você vai se fundir, que eu acredito que a grande maioria se fundir e fazer um partido só, ou teríamos aí alguns partidos sendo caçados por eles mesmos. E é isso aí, pessoal.